Olá, eu sou Paula Altran e esse é o canal Que História é Essa? Hoje a gente está aqui com um escritor, dramaturgo, roteirista, poeta, músico, Mário Bortolotto. Ele veio falar com a gente um pouco sobre esse universo da escrita no qual ele circula tão bem. Mário, obrigado por você estar aqui. Queria começar falando um pouco sobre a questão das suas influências, né? Muita gente pergunta aqui no canal sobre isso e parece um pouco que influência para a escrita só pode ser, sei lá, o que é chamado de alta literatura, grandes questões da humanidade. Você circula para o universo pop, né? Assim, história em quadrinho, rock and roll, enfim. Como é que você vê essa questão do que te motiva a ler e escrever? A minha primeira influência foi história em quadrinhos. Eu morava numa casa lá no Jardim do Sol, em Londrina, com meus pais, e minha avó e meu tio moravam na Casa dos Fundos, e meu tio ele era surdo, né? Então ele não podia ir no cinema, tal, essa coisa toda, ver televisão, porque não ouvia, né? Então ele tinha esse hábito de comprar muito história em quadrinho, muito gibi. E ele tinha um guarda-roupa lotado de gibi, assim, lá no fundo da casa. E pra mim era um parque de diversões, porque eu passava a tarde inteira lá lendo gibi, assim, no sofá da minha avó lá. Então eu aprendi a ler antes de entrar na escola, por causa dos gibis. Então eu lia muito. Então pra mim, assim, a minha primeira influência foi história em quadrinhos, né? Assim, e até hoje eu gosto muito de história em quadrinhos, leio muito, compro história em quadrinhos, sempre que tem algo bacana que saiu, compro. Não tá saindo muita coisa boa agora, atualmente, mas de vez em quando sai, né? E aí depois de história em quadrinhos, que a minha influência, antes de ser literatura, foi muito cinema, desenho animado, né? Essas séries de TV antigas da época, que quando eu era criança, tinha Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, Terra de Gigantes. Para mim, as minhas influências eram essas, assim. Até que eu comecei, depois que eu entrei na escola, comecei a ler a literatura mesmo, assim, né? Que aí comecei a ler muito clássico de aventura. Eu gostava de Três Mosqueteiros, Alexandre Dumas, o Robin Hood, Conde de Monte Cristo, até eu li Moby Dick do Herman Melville, que esse aí foi foda. Caralho, isso aí é bom pra caramba, né? Fiquei chocado, assim, eu devia ter uns 10 anos quando eu li. 10 anos? Moby Dick. E logo depois li a Ilíada de Homero também, que eu falei que... 10, 11 anos. 12, 13. Aí eu falei, caramba, isso aqui é puro rock and roll, assim, né? Pra mim era assim. E aí eu fui me apaixonando por literatura por causa disso, porque ia lendo esses livros e ficando louco nesse tipo de literatura, e ia misturando com história em quadrinhos, com cinema. Então por isso que eu acho que eu tenho essa coisa meio uma literatura meio pop, assim, né? De jeito de escrever e tal. Eu demorei para começar a ler teatro, né? Porque só depois que eu comecei mesmo a fazer teatro, quando eu fui expulso do seminário e tal, eu comecei a fazer teatro. Eu comecei a ler textos de teatro, mas ler textos de teatro é difícil, né? Não é muito prazeroso, né? A não ser que você leia para trabalhar, né? Para fazer o trampo. Você vou montar essa peça, você fica pensando no personagem. Mas você lê assim por prazer, texto de teatro, eu não tenho muito prazer, não. Não. É um dos dramaturgos que mais escreveu peça aqui no país. Mas você estava falando você falou de quando você saiu do seminário, né? Você já falou umas vezes que foi no seminário também que você teve bastante contato com literatura, com filosofia. Sim. Então, e esses livros que você falou que você lia, era na escola, era na biblioteca, na cidade? Mas assim, a Ilíada eu li já no seminário, né? Li na biblioteca do seminário, tinha lá. Primeiro eu li aqueles resumos que tinha naquelas enciclopédias, tipo Trópico, Barça, etc. Sim. Aí você lê os resumos, você se interessava e depois você lê o livro, né? Que era bacana, que tinha o Trópico mesmo, assim, além de ter as histórias
tinha uns resumos muito bem escritos, assim, você tinha também os desenhos fedidos, assim, né? Trópico não lembro o que era, era uma enciclopédia também? Enciclopédia. Essa não é do meu tempo. Trópico. Tinha o Delta Larousse, tinha Barça e tinha Trópico. Trópico era mais popzinho, assim. Era mais divertido de ler do que o Delta e a Barça. Era o Google antigo, né? Era o Google antigo, exatamente. Eu tinha que ter, né? Assim como ter um dicionário bom em casa, né? Eu tinha o Jânio Quadros. Jânio Quadros é um dicionário? Você sabia que tem um dicionário Jânio Quadros também? Eu adoro dicionário. Dicionário. Eu não tinha o Aurélio, mas eu tinha o Jânio Quadros. Então tá bom. Então, acho que dá pra gente poder falar assim pro pessoal que tá vendo a gente que em qualquer lugar, se você estiver ligado, dá pra você ir atrás, né? Do livro, do gibi. Eu acho que não tem desculpa pra falta de conhecimento, assim, né? Mas hoje com a internet, mas na minha época também, pô, sabe? Você vai, porque eu não leio porque eu não tenho dinheiro. Não, você não lê porque você é vagabundo, não tem vontade de ler, né? Porque, pô, tem biblioteca, eu pegava tanto, lia tanto em biblioteca, a gente passava a tarde inteira em biblioteca lendo. E tinha muito livro bom, né? Li todos os Hemingway, biblioteca, Fitzgerald, assim, tudo em biblioteca, né? Depois, lógico que naquela época, até o primeiro Bukowski que eu li, Cartas na Rua, foi em biblioteca, biblioteca de Londrina. Eu acho que tinha muito livro lá que não tinha biblioteca, você tinha que ir atrás de alguma maneira, né? Mas a gente tinha uma gangue de garotas que roubavam livros para nós, né? Saqueadoras de livrarias, né? A gente passava a listinha para elas, elas entravam com as bolsas e roubavam pra gente. Livraria, não biblioteca. Biblioteca eu nunca roubei. Mas livraria não nego que não só roubei, como a gente tinha gangue. E dentro disso, assim, quer dizer, a música também entrou como algo importante na sua vida, né? Desde sempre, como é que você começou a ter esse interesse pela música também? Também, mesmo, tudo junto, tudo misturado, né, porra? Eu ficava ouvindo rádio o dia inteiro, assim. Antigamente tinha uma rádio, mesmo a rádio AM era boa ainda, né? Hoje em dia nem FM presta, nada presta. Mas assim, eu lembro que a rádio AM era muito interessante, tinha programas muito legais de rock, e programas de jornalismo policial, né, que era bem interessante, tipo, aconteceu, que os caras, eles dramatizavam as histórias policiais, com trilha sonora, etc. Então era muito divertido para um garoto ficar ouvindo aquilo. E muito programa de rádio, de música mesmo, assim. E logo depois, assim, quando começou a entrar FM no Brasil, assim, foi interessante porque tinha aqueles radiogravador, não sei se chegou a pegar isso, que aí você deixava tocando, não. Sim, daí você gravava do rádio para você deixava na pausa e ficava preparado ali, na respiração do locutor. Aquele som que você soltar para poder gravar. Geralmente tinha uns locutores muito filhos da puta, assim, que eles resolviam falar no meio da música. Ou a vinheta da rádio, né? Transamérica, sei lá, no meio da música. Exatamente. Não tinha acho que nem tinha Transamérica nessa época. Né? Mas, tinha muito programa de rádio bom, assim. Eu tinha um programa lá em Londrina que só tocava o Roberto Carlos, 2 horas de Roberto Carlos. Então, por isso que eu aprendi a ouvir muito. Depois tinha outro programa só de rock à tarde. Foi onde eu vi Beatles a primeira vez, assim. E aí eu falei, pô, que coisa boa, né? Beatles. Eu era um garoto de periferia de Londrina, né? E eu acho que o acesso todo que eu tinha, porque eu ficava bisbilhotando mesmo, assim. Porque na verdade quase ninguém conhecia aquilo, né? Então, a mesma garotada que convivia comigo, assim, que jogava futebol comigo e tal, não adiantava eu conversar com eles sobre isso, que o universo deles era totalmente outro, né? Então eu acho que eu demorei para ter amigos com a mesma afinidade, assim, que eu, mesmo no seminário, assim, praticamente não tinha ninguém também com a mesma afinidade que eu e tal. Eu só comecei a ter afinidades, né? Estou falando de afinidades intelectuais, né? Comecei a ter afinidades intelectuais mesmo assim, depois que eu saí do seminário e comecei a fazer teatro e comecei a ter amigos jornalistas, jornalismo cultural, etc. Aí eu comecei a ver que tinha uma turma, um pessoal de rock mesmo, né? Uma turma que pensava assim, lia as mesmas coisas que eu, ouvia o mesmo tipo de música que eu. Que antigamente não, era difícil, assim, era meio. Acho que é por isso que eu fui um garoto muito solitário, né? Até os
18 anos, assim, não tinha muito com quem conversar, né, assim, sobre o que eu gostava, é claro. A gente falava de outras coisas, falava de mulher, falava de futebol, mas sobre literatura, rock and roll, etc., demorou para eu ter amigos para a gente conversar a respeito. E aí, dentro disso tudo, né, você falou que livro mesmo sobre dramaturgia, peças nem tinha muito, nem você gostava tanto de ler. E como é que dentro desse universo todo, né, desse monte de gêneros literários aí, mais a música que você consumia tão avidamente, por que você foi parar justamente no teatro? Por que você começou a escrever esse gênero literário e não outro? Eu já escrevia todos os outros também, né? Eu escrevia poesia, escrevia conto. Eu comecei a escrever teatro porque eu comecei a fazer teatro lá no seminário mesmo ainda. Eu tinha um grupo de teatro lá e... Desde o seminário? Dentro do seminário. Um grupo que até, legal, a gente viajava, fazia em outras cidades, assim. Lá em Ourinhos, onde fazia Salto Grande, fazia Ribeirão do Sul. Tinha umas peças com texto mesmo, marca, não era improviso não, assim, sabe? Textos escritos por os freis lá e tal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.